Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, com suas respectivas famílias: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. O número total de descendentes de Jacó foi 70. José, porém, estava no Egito. Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel eram muito férteis e tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se grandemente, de maneira que encheram aquela terra. Nesse meio tempo, um novo rei que não conhecia José subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo: Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda e, em caso de guerra, não se aliem aos nossos inimigos. Pelejem contra nós. Sejamos forçados a fugir do país. Então colocaram sobre eles mestres de obras para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhe árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. O rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, entre elas Sifra e Puá, dizendo: Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte: se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixaram os meninos viver também. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que cheguem à parteira. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, só deixem viver as meninas. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz a um menino. Vendo que o menino era bonito, escondeu-os por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto feito de junco e vedou com betume e pôs nele o menino. Depois deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas, que ficaram passeando pelas margens do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu um menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse: Deve ser um menino hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha do faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino.
Então a filha do faraó disse a ela: leva este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha do faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu tirei-o das águas. Anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, foi visitar seus irmãos hebreus e viu quanto estava sofrendo. Ele viu um egípcio espancar um hebreu, que pertencia ao seu povo. Moisés olhou para um lado e para o outro, e como não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está me espancando? Por que você está espancando seu irmão? O homem respondeu: quem o colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram. O faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores daquela região e expulsaram as moças dali. Moisés se apressou em defender as jovens e deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, seu pai Reuel perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convidem o homem para jantar conosco. Moisés aceitou morar na casa de Reuel, e ele deu a Moisés a sua filha Zipora como esposa. Eles tiveram um filho, a quem ele chamou de Gersom, dizendo: sou forasteiro em terra estrangeira. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo debaixo da terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu o seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção aos sofrimentos dos israelitas.